Pronto, já estamos no ar. Eu vou pegar aqui o link para compartilhar no grupo do WhatsApp. Fica à vontade, pastor. Estamos ao vivo. Maravilha. A paz do Senhor, evangelista Tiago Rosas. É um privilégio. Paz do Senhor Jesus. Amém. É um privilégio poder interagir com você nesse momento e já quero te agradecer desde já pela a sua gentileza em ter atendido o nosso humilde convite, pela cordialidade, né, com que você aceitou o convite, e já mandando um alô para todos os irmãos que estão começando a entrar aí. Eu acredito que essa live, ela vai trazer muitos esclarecimentos e vai servir de elevo espiritual para muitas pessoas. Amém. E eu também tenho essa convicção, pastor Mauro. É uma satisfação estar aqui e dividir essa transmissão com o senhor. E tenho certeza que os nossos seguidores, irmãos que vão acompanhar agora e outros que vão acompanhar posteriormente essa transmissão, porque ficará salvo em nossas páginas, serão ricamente abençoados com os esclarecimentos e as instruções que, à luz da palavra de Deus e pela perspectiva nossa, que é a perspectiva pentecostal, estaremos aqui a oferecer. Amém, graças a Deus. Então, só vou fazer aqui uma apresentação rápida, né, porque você é bem mais conhecido do que eu. Eu sou o pastor Mauro Alves, aqui da Assembleia de Deus, Ministério Apologético, na cidade de Colina, interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto aqui, né? O nosso ministério, que é um ministério autônomo, mas nós estamos filiados à CGADB e à Confraderge, que é a Convenção Estadual do Rio de Janeiro. Então, para nós é privilégio, irmão Tiago. A gente já vem acompanhando o seu trabalho há tempo, eu e os irmãos aqui da região, né? E você tem uma grande audiência aqui na região do estado de São Paulo, né? E principalmente nessa região norte aqui do estado. E a gente tem acompanhado, eu como sou apologista, eu sou muito criterioso e eu gosto de analisar, sou muito analítico, né? E eu venho como pentecostal clássico, arminiano clássico, né? Eu venho acompanhando já as suas postagens, o seu posicionamento. Você também, eu percebi que você é articulista, né? Você tem escrevido vários artigos, escritor de livros, e hoje é difícil você achar teólogos que são referências. Então, você tem sido aqui uma referência para nós, por isso que eu te convidei, e sobretudo, por falar um assunto tão sugestivo e atual como esse, né? Verdade, é verdade. É um dos temas que tem sido mais discutidos nos últimos anos, vamos dizer. Travando. Há muitos irmãos com quem eu tenho conversado, nós estamos vivendo um avivamento da literatura pentecostal, da doutrina pentecostal, da ortodoxia pentecostal no Brasil. E, sobretudo nesse período de pandemia, nós temos aprendido bastante a utilizar a internet em prol tanto da interação com o povo de Deus, como também edificação mútua e da instrução. Então, eu tenho certeza que este momento é um momento oportuno para refletirmos a nossa fé, o que cremos, por que cremos e como cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Irmão Tiago, partindo desse pressuposto, dessa premissa que você acabou de colocar aí, existe uma pesquisa agora, que eu não vou lembrar a fonte, mas eu sei que essa pesquisa ela é real, que, antes da gente entrar diretamente aqui no assunto, que essa pesquisa assevera, me parece que é uma pesquisa norte-americana, que se continuar nessa medida que está indo, daqui 15 ou 20 anos, provavelmente as igrejas pentecostais clássicas, mais conservadoras, elas vão desaparecer, haja vista a ascensão que tem acontecido com o neopentecostalismo. Você acredita nisso? Você acredita que isso pode ocorrer mesmo ou não? Eu não sei onde andam fazendo essas pesquisas, pastor Mauro. É como pesquisa do Datafolha. Eu nunca fui entrevistado por ela, mas ela acha que fala em nome de todos os brasileiros. Cortando, né? Não sei quem fez essa pesquisa, que instituto fez, e nem também qual a metodologia utilizada para essas pesquisas.
e é o que eu tenho visto e vivido, uma expansão do pentecostalismo no Brasil e no mundo. Quando a gente vê as estatísticas do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente vê que o número de igrejas e de membros de igrejas pentecostais tem crescido a cada ano. Inclusive, há outras pesquisas sérias por mais do mundo que apontam para... Está cortando, Danilo. E não está no Facebook. Não? Extraordinário dos pentecostais nos próximos anos. Sugira que em 2025 ou até 2030 no máximo, o número de pentecostais ou de carismáticos influenciadores cifra de 1 bilhão. Hoje já somos mais de 1 bilhão no mundo. Milhões se contarmos pentecostais e carismáticos. Mas há uma expectativa muito modesta que o número de pentecostais e carismáticos chegue aí nos próximos no máximo. Então, essa pesquisa que diz que o pentecostalismo clássico vai ser extinto, as igrejas pentecostais clássicas serão extintas, eu não vejo isso nem por uma metodologia séria e nem vejo também isso respaldado na palavra de Deus, pois, como disse Pedro, a promessa do derramamento do Espírito Santo é para nós, os filhos, os que estão longe, e a todos quantos Deus chamar. Vejo, na verdade, é que nós teremos um futuro muito promissor para o pentecostalismo nos próximos anos. Só uma retificação. Eu não sei se está cortando aí a minha fala, a sua fala está cortando bastante aqui. E os irmãos estão falando aqui que parece que não chegou no Facebook ainda a transmissão. Tá, eu estou aqui com o Facebook aberto, está transmitindo lá no Facebook. O senhor já chegou a compartilhar? Entra no Facebook aí. Dele? Tá, porque está na minha página pessoal, né? Ô, irmão Tiago, então vamos seguir. Então vamos falar um pouquinho sobre o tema que nós resolvemos abordar. Eu já faço a pergunta direta para que você discorra um pouco, até para servir como prefácio. Os dons espirituais cessaram? Não, de modo algum. Não cessaram, nem vão cessar, pelo menos enquanto a igreja estiver na terra. Há uma garantia bíblica quanto a isso. Eu costumo dizer que para refutar o sensacionismo, que é essa teoria perniciosa que diz que os dons espirituais eles cessaram no primeiro século da era cristã, eles estavam junto com o corpo dos apóstolos de Cristo, você para refutar esse sensacionismo. Você só precisa de um único versículo. E esse único versículo que faz desmoronar toda a tese sionista é a primeira carta de Coríntios, capítulo 1, 7, quando Paulo diz que não vos falta nenhum enquanto aguardais a revelação ou a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está afirmando nesse texto é: enquanto a igreja espera Jesus voltar, nenhum dom nos faltará. E quando a gente, de fato, olha para a igreja do primeiro século, os dons estiveram presentes nela durante todo o período. Quando a gente olha para a igreja pós-apostólica, a gente também vê os dons em operação desde o segundo século até hoje. Há um livro excelente publicado pela editora Carisma, que é o livro 2000 anos de cristianismo carismático, que ali o autor ele fez um trabalho de coleta de informações primoroso, onde ele traz registros da ocorrência dos dons espirituais, línguas, profecias, cura, dom da fé e outros dons ocorridos na história da igreja entre o segundo século e até hoje. Então, quem diz que os dons cessaram, nem conta com respaldo bíblico para isso,
nem também conta com respaldo histórico. Alguém que já andou por aí dizendo, a história da igreja prova que os dons cessaram, eu gostaria de saber que história da igreja ele andou lendo. O senhor, como apologista, sabe muito bem, já leu muita história da igreja para defender a ortodoxia cristã, e sabe que na história da igreja nós temos registros abundantes dos dons espirituais acontecendo, quer entre os patrísticos, quer entre os reformadores, os pós-reformadores, os avivalistas dos séculos XVIII e XIX, e ainda muito mais com o surgimento do movimento pentecostal, que é esse movimento de renovação abundante dos dons espirituais na igreja. Então, à luz da Bíblia Sagrada e à luz da história da igreja, nós podemos afirmar categoricamente que os dons não cessaram. Irmão Tiago, então, aqui dentro dessa explicação que você acabou de dar, bem sólida, né? Você citou o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 1. Os cessacionistas, eles têm um argumento para isso daí. Eles utilizam, por exemplo, a tradução que você citou aí, é a Revista e Corrigida, né? De maneira que não vos falta. Se você pegar a Revista e Atualizada, ela fala de maneira que não vos falte. Aí eles entram por essa vertente aí, eles usam esse subterfúgio para dizer que o texto é subjetivo, porque existem essas duas traduções, de maneira que não vos falta, de maneira que não vos falte. E um outro sim, que justamente eu já estava até aqui para perguntar, é que você citou a patrística, você citou os reformadores, né? E o movimento pentecostal. Eles dizem também que nós temos muita embasamento empírico, mas que nós não teríamos um embasamento sólido, escriturístico, bíblico, para dizer que os dons, eles ainda estão em evidência. Gostaria que você discorresse sobre isso. Muito bem. Em primeiro lugar, dizer que, de fato, as traduções elas podem variar, mas, no final das contas, a ordem dos fatores não altera o produto. O pastor Nelly, que é exegeta, tá, que, de fato, o sentido do texto original grego de 1 Coríntios 1:7 fala de um texto que nos dá a segurança de que nenhum dom falta. Mas, imaginando a hipótese de que o apóstolo Paulo tenha dito nenhum dom vos falte, ainda assim, isso aponta para a continuidade, a esperança e o encorajamento para a experiência dos dons espirituais até Cristo voltar. Se Paulo, vamos imaginar, se Paulo disse nenhum dom vos falta, então Paulo está afirmando que os dons estão presentes, nenhum falta, até Jesus voltar. Ele complementa no texto. Se Paulo disse nenhum dom vos falte, é possível que Paulo esteja admitindo que os dons não estão, mas que eles devem voltar a estar, buscar, que eles devem ser recuperados, que eles devem ser, sim, nenhum dom vos falte. Pode estar faltando, mas não é para faltar. Entendi. Nenhum dom vos falte até Cristo voltar. Isso vai ficar muito claro nos capítulos 12 e 14 dessa. Quando Paulo volta a mencionar os dons espirituais, agora de modo mais sistemático, ele aborda o tema, e ele vai dizer que em parte nós profetizamos, em parte falamos em línguas, e essas coisas, os dons, eles continuarão na igreja, até que venha aquilo que é perfeito. E há, inclusive, autores cessacionistas que admitem, como o próprio John MacArthur, que é talvez o maior cessacionista vivo no mundo hoje, ele mesmo já admitiu em seus escritos que esse texto de Paulo, quando diz que vier o que é perfeito, não pode apontar nem para o fechamento do cânon, nem para a morte dos apóstolos, mas de fato para a vinda de Jesus Cristo. E, aliás, o próprio João Calvino já tinha dito isso lá no século XVI, o pedagogo da Reforma Protestante, nos seus comentários de Coríntios. Calvino também diz que é tolice, ele diz algo mais ou menos assim, é tolice dizer que esse perfeito ele virá entre o momento que nós estamos vivendo e o momento do encontro, e até o momento do encontro da igreja com Cristo. Ou seja, nesse intervalo que nós estamos vivendo entre a atuação da igreja e a vinda de Cristo, o que é perfeito não veio ainda. O que é perfeito aponta para o momento escatológico, que é justamente
o nosso encontro pessoal com Jesus Cristo, a ressurreição, o arrebatamento da igreja, quando acontecerá o que disse Paulo. Agora nós conhecemos em parte, mas então conheceremos como dele somos conhecidos. Então, o sensacionista dizer que nós não temos respaldo bíblico sólido para a defesa da contemporaneidade dos espirituais, desculpa dizer, mas é até um cinismo. Porque quem não tem respaldo bíblico sólido para a defesa de sua teoria é o cessacionismo. O cessacionismo precisa de um malabarismo hermenêutico. O cessacionismo ele tem que trabalhar com pressuposições teológicas e não com a interpretação do texto bíblico. Nós, pentecostais, estamos comprometidos com sola escritura, na defesa dos dons espirituais. Qualquer pessoa que lê só a Bíblia Sagrada, buscando entender o que são os dons e se eles são ou não para hoje, chegará à conclusão que, inclusive, o Samuel Storms, pastor reformado, que foi cessacionista, ele mesmo diz isso no livro Dons Espirituais, agora publicado pela editora Vida Nova. O Samuel Storms, ele diz que defendia o cessacionismo, mas abandonou o cessacionismo, porque, disse ele, na solidão do seu gabinete, diante da Bíblia Sagrada, ele chegou à conclusão que essa teoria ela não pode ser sustentada à luz da palavra de Deus contra o continuismo. Irmão Tiago, você citou 1 Coríntios capítulo 13, que dizem os cessacionistas que é a criptonita para poder dissolver a continuidade dos dons, né? Eu pergunto para você, além desse texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, que você acabou de citar aí, existe algum outro texto na Escritura Sagrada que poderia ser usado pelos cessacionistas para consubstanciar essa questão de que os dons cessaram no primeiro século? Não, os cessacionistas, eles vasculham no Novo Testamento alguma referência que lhe possa dar base, mas não há nenhuma referência que lhe possa dar base. Eles, por exemplo, citam o texto de Paulo aos Efésios, quando Paulo fala dos apóstolos, os dons dos apóstolos e profetas como fundamento da igreja. Então eles dizem, olha, apóstolos e profetas não podem mais existir hoje sob qualquer condição, porque eles foram apenas parte do fundamento. E se o fundamento já foi lançado 2000 anos atrás, logo esses ministérios, esses dons, esses carismas não podem existir mais para hoje. Aí eles vão lá para Hebreus 2, quando o livro de Hebreus, capítulo 1, vai dizer que outrora Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas agora fala a nós pelo Filho. E eles pegam isso para negar que agora Deus esteja falando à igreja, revelando-se à igreja pela profecia, palavra do conhecimento, sabedoria e outros dons espirituais, quando na verdade nem Paulo teve a intenção, ao falar dos apóstolos e profetas como fundamento da igreja, Paulo não estava ali dissertando acerca de continuidade ou cessação dos dons. Como autor da carta aos Hebreus, também não estava falando de continuidade ou cessação dos dons, ao falar que agora o Pai fala à humanidade por meio do Filho. Paulo está apenas descrevendo que o fundamento, de fato, remete aos apóstolos e profetas, mas esse mesmo Paulo que fala desse fundamento constituído pelos apóstolos e profetas, ele é o Paulo que nessa mesma carta de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Observe que os profetas ali junto com tanto quanto com os evangelistas, com os pastores e com os mestres. E Paulo diz que Deus deu à igreja. E em lugar nenhum, Paulo ou qualquer outro apóstolo disse que Cristo tirou da igreja esses dons ou esses ministérios. A Bíblia só diz que Deus deu, mas não diz lugar nenhum que Deus tirou. E no decorrer desse mesmo texto de Efésios 4, Paulo vai dizer que o objetivo de Deus ter dado esses dons à igreja, esses ministérios, foi visando a edificação do povo de Deus, até que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. Aí então dialoga com 1 Coríntios 13, o perfeito. Ora, quem pode dizer que nós já alcançamos a estatura de varão perfeito? Nem mesmo a igreja, considerada como um corpo místico de Cristo,
chegou ainda à sua perfeição. Paulo disse que estava preparando a igreja de Corinto para apresentá-la como uma noiva ao Senhor. Então a igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo, com esses ministérios que o Espírito Santo entregou à igreja, que dependem de dons espirituais para que esses ministérios existam. E quando o autor da carta aos Hebreus diz que agora Deus fala ao mundo pelo Filho, é óbvio que isso não quer negar, primeiro porque não é pretensão do autor discorrer sobre continuidade ou cessação dos dons no primeiro capítulo de Hebreus. Qualquer pessoa que utiliza aquele capítulo para embasar uma teoria cessacionista está, violentando o texto, está estuprando o texto, está fazendo exegese. Pegando a sua teologia e forçando sobre o texto para que o texto fale o que ele quer que a sua teologia fale, mas não é. Aquele texto de Hebreus é apenas para ressaltar a autoridade que o próprio Pai manifestou ao mundo quanto à pessoa de Jesus Cristo. Moisés, que os anjos, maior que o sacerdócio araônico e levítico. Essa é a argumentação, a supremacia do Filho, a autoridade suprema do Filho. Mas lembremos-nos que foi este Filho que lá no Evangelho de Marcos disse: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas, expelirão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Foi o próprio Filho. Foi o próprio Filho quem apoiou a Paulo no caminho para Damasco, o vocacionou para o apostolado e durante cerca de 1 década e meia lhe trouxe revelações extraordinárias que outrora tinham sido ensinadas presencialmente por Jesus aos 12 primeiros apóstolos, mas agora é dada exclusivamente a Paulo. O próprio Paulo diz isso. E agora Paulo, tomando esse evangelho, aprendendo esse evangelho, como ele diz na primeira carta ainda aos Coríntios, o que aprendi do Senhor, isso vos ensinei, este Paulo aprendeu com o Filho, acerca da doutrina dos dons espirituais. Foi o Filho quem ensinou Paulo que Paulo deveria ensinar a igreja a buscar os dons espirituais. Portanto, lendo a Bíblia Sagrada harmonicamente, porque uma coisa não pode estar em contradição com outra na palavra de Deus, nós só chegamos a uma conclusão. A Bíblia abaliza a doutrina da contemporaneidade dos dons espirituais. Maravilha! Depois de você discorreu de uma maneira com tanta intrepidez assim e poder de convencimento, só me resta dizer que realmente os textos que os cessacionistas utilizam precisa se fazer um show pirotécnico, né? Para que possa se embasar aquilo que eles realmente querem trazer. E outro Sabe, pastor Mauro, se me permite interromper, mas só para complementar, eu tomarei aqui por empréstimo as palavras de Charles Spurgeon, quando ele falou da violência que os próprios colegas calvinistas, porque ele era Spurgeon, a violência que os próprios colegas calvinistas cometiam contra o texto sagrado quando interpretam, ainda hoje, o texto de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo 2, versículo 4, quando Paulo diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E aí o Spurgeon, ele escreveu um sermão sobre esse texto, ele não está disponível ainda em português, e eu tenho algumas especulações do porquê não se interessaram ainda de traduzir esse sermão para o português, mas deixa quieto. O fato é que Spurgeon vai dizer nesse sermão que os seus colegas mestres calvinistas cometiam uma explosão gramatical, quando, ao invés de aceitar que Paulo está dizendo que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, dizem não são todos os homens. Não são todos. São todos os tipos de homens. Ou seja, Deus quer que mulheres sejam salvos, homens sejam salvos, brasileiros, portugueses, americanos, mas não é exatamente todo mundo. Aí o Spurgeon dizia que esses mestres que interpretam assim, eles pegam pólvora, lançam sobre o texto e causam uma explosão gramatical. Né? Então eu direi o mesmo acerca dos cessacionistas. Os cessacionistas, eles pegam versículos da Bíblia Sagrada, lançam pólvora
de sua teologia e causam uma explosão gramatical. Entretanto, a Bíblia interpretada pela própria Bíblia, com honestidade e sinceridade, só nos leva numa direção. Os dons continuarão na igreja, pelo menos, até que Cristo volte. É interessante que, quando fala esse texto que você lembrou de Spurgeon, né? Essa fala de Spurgeon, que realmente não está em português, né? E a gente já imagina por que não se houve nenhum tipo de interesse até agora de se traduzir, né? Não precisa nem falar. Para quem sabe ler um risco e um pinga é uma letra. Verdade. Todos não é todos aí. Mas quando se fala da depravação total, que nós sabemos que essa depravação total fala da abrangência, né? Da abrangência. Todos os homens, todos pecaram, todos estavam destituídos. Aí eles dizem que não, né? Mas voltando aqui para o nosso assunto, interessante esse texto de Efésios 4:11, que a gente percebe que ele está linkado com 1 Coríntios 13, né? Nós podemos dizer que é uma equação teológica esses dois textos aí, com certeza. E uma outra coisa interessante, evangelista Tiago, você citou os dons ministeriais, porque a Bíblia ela tem algumas listas de dons, né? Se eu não me engano, são 3 listas, me parece que são 3 listas de dons, que narra sobre os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons assistenciais. Esse texto que você acabou de citar aí, de Efésios 4, a partir do versículo 11 em diante, fala sobre os dons ministeriais que têm o objetivo, né, do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e assim por diante, né, nos trazer maturidade e tal. E uma coisa importante também, irmão Tiago, que a gente deve deixar claro, é o que dirige a igreja não são os dons espirituais. O que dirige a igreja são os dons ministeriais. Porque uma das coisas que os cessacionistas muito utilizam para criticar os pentecostais, só que eles não fazem a separação entre o pentecostalismo clássico e o neopentecostalismo. É que nós utilizamos muitos dons espirituais para dirigir a igreja. E aí me faz remeter à igreja de Tiatira, que trocou o ensinamento da palavra pelos dons. Quem dirigia aquela igreja, na verdade, eram os dons espirituais, que nós sabemos que não eram espirituais no sentido de vir de Deus, né? Porque quem dirigia aquela igreja, na verdade, era uma mulher, que Jesus chamou ela de Jezabel, mas na verdade ela se chamava Isabel. Quando a gente vai ver a história, Jesus dá essa conotação para ela, trazendo uma alusão à esposa do rei Acabe, porque o mesmo espírito que atuava na vida de Jezabel atuava na vida daquela mulher de Tiatira. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, esse argumento que os cessacionistas têm, de que nós, às vezes, utilizamos os dons espirituais para dirigir a igreja, e nós sabemos que o que dirige a igreja são os dons ministeriais. Na verdade, pastor, eu direi que não há uma rivalidade entre dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço, ou outras nomenclaturas que os irmãos optem por usar para se referir a esses dons que o Espírito concedeu à igreja. Há uma complementariedade entre eles, eles se complementam. Quando cada um usado devidamente, todos eles têm seu valor, têm sua importância para edificação. Veja que Paulo ele fala de edificação em Romanos 12, quando menciona os dons lá. Ele fala em edificação quando menciona os dons em 1 Coríntios 12. Ele fala de edificação quando escreve Efésios capítulo 4. Então, todos os dons têm um objetivo para crescimento espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós, pentecostais, temos a Bíblia Sagrada como nossa regra de fé e prática. Gunnar Wingren, ainda no início do século XX, quando a Igreja Assembleia de Deus, maior denominação pentecostal do Brasil, estava se desenvolvendo e engateando, o Gunnar Wingren já teve esse cuidado de deixar claro que a palavra de Deus e não o dom de profecia é quem estabelece a doutrina, é quem tem a voz maior na igreja. De tal modo que a palavra de profecia ela é aceita na igreja, mas como bem instruiu Paulo, ela deve ser julgada, ela deve ser avaliada
pela regra e pela régua, que é a de Deus. Um destaque, uma centralidade das igrejas genuinamente pentecostais. O William Joseph Seymour já dizia isso lá na Rua Azusa, inclusive na primeira edição do jornal da Fé Apostólica, se não me engano, 1906. O William Seymour dizia lá, relatando as críticas que ele e o seu movimento já estavam recebendo, ele dizia, olha, nós estamos julgando de Deus, todas as experiências, todas as profecias, tudo está sendo medido pela palavra. Aí o Seymour ainda diz assim, se alguém nos acha duro demais quanto a isso, nós prestaremos contas com o Senhor quando encontrarmos nos ares. Mas observe, pastor Mauro, que desde a gênese do movimento pentecostal, sempre houve um cuidado com a centralidade, a se ao liberalismo teológico. O pentecostalismo é um muro, é uma barreira de Deus na igreja contra o liberalismo teológico. Desde cedo os pentecostais rechaçaram o liberalismo teológico, talvez até em razão disso eles se excederam no zelo de modo a estranhar ou a desaconselhar os primeiros crentes pentecostais a frequentarem seminários e faculdades teológicas, e há que se compreender e dar um desconto, porque também naquele início do pentecostalismo a teologia liberal estava graçando o mundo, destruindo a Europa, e ainda hoje não é diferente. Quantos seminários, faculdades aí de teologia são verdadeiros centros de formação de ateus. Então é por isso que eu sempre leio a história do pentecostalismo com muita cautela, e eu vejo o zelo dos antigos pastores como um zelo compreensível, ainda mesmo quando eles se excedem cuidado no zelo doutrinário. Nós estamos comprometidos com a palavra. Toda a igreja pentecostal, aliás, pastor Mauro, o senhor tem valorizado muito a escola dominical, eu também. As igrejas pentecostais no Brasil, elas têm valorizado a escola dominical. Aliás, eu creio que se nós, pastor, fizéssemos as contas, parece-me que nós vamos encontrar mais gente frequentando as escolas dominicais nos domingos de manhã em igrejas pentecostais do que em igrejas tradicionais. E nós estamos lá semanalmente reunidos para estudar didática e sistematicamente a palavra de Deus, refletindo a nossa fé, a nossa experiência à luz da palavra de Deus. Então, quem diz, quem critica, quem acusa os pentecostais de serem um povo só das experiências, de negligenciarem a doutrina, está avaliando com exagero, com injustiça, ou pegando casos específicos e nivelando todo o pentecostalismo por esses casos específicos, e não é prudente fazer assim. Muito bem. Eles dizem que não, né? Os tradicionais dizem que a escola dominical deles, tanto em questões numéricas, como também em questões didática, de estrutura, eles estão anos-luz na nossa frente, segundo eles, né? Mas só pegando aqui uma carona na questão ainda alguns exageros que pode ocorrer no meio pentecostal, mais neopentecostal, Paulo diz que os dons, eles só são manifestos para o que for útil. Então, estou lembrando aqui de uma das igrejas que eu pastoreei. Certa feita, o líder de jovem veio conversar comigo e ele disse assim: pastor Mauro, eu posso trazer um rapaz aqui, um pregador, no culto de jovens, que ele ora e faz cair pó de ouro na igreja? Aí eu disse: como que é? Pó de ouro? Aí eu disse para ele: eu posso pegar esse ouro e vender depois? Ele disse: não, depois some. Aí eu disse para ele: que utilidade tem isso? Eu não vou querer esse pregador aqui, não. Então eu queria que você também discorresse o que Paulo quis dizer quando ele diz que os dons só são manifestos para o que for útil, ou fim proveitoso. Isso. Primeiro é preciso deixar claro que ao dizer isso, Paulo não está querendo dizer que os dons só se manifestam esporadicamente, quando há uma necessidade de algo útil acontecer. Na verdade, a igreja precisa de coisas úteis a todo tempo, incessantemente.
A igreja, na verdade, precisa ser útil, né? Jesus já nos ensinou sobre isso, quando disse que se o sal não salgar, para nada mais presta. Então, a igreja precisa ser útil, a igreja precisa, em todo momento, ser relevante para ela mesma, enquanto uma comunidade de fé, uma família, e para o mundo, enquanto uma agência evangelizadora, corpo de Cristo, embaixadores de Deus na terra. Então, ao dizer que os dons são dados para o que é útil ou para o que é proveitoso, Paulo está nos ensinando que essas ferramentas não são ferramentas para um mero exibicionismo pessoal, que era o que estava acontecendo na igreja em Corinto. A igreja em Corinto estava sobejando em alguns dons em detrimento de outros, sobretudo aqueles dons de caráter mais espetaculares, como o dom das línguas estranhas. E estava todo mundo querendo cantar em línguas, pregar em línguas. Eu até imagino, eu conjecturo, Paulo não fala sobre isso, mas eu conjecturo que quem chegasse numa igreja de Corinto ia receber um recepcionista, o porteiro da igreja, saudando ele em uma língua estranha. Porque estava todo mundo impressionado com o dom. Os avisos da igreja, no PowerPoint da igreja, não eram colocados em língua vernácula, eram colocados em línguas estranhas. Então, Paulo ele escreve para instruir aqueles irmãos quanto à necessidade de algo útil na operação dos dons. O Espírito Santo não faz nada supérfluo. O Espírito Santo não faz nada banal. O Espírito Santo não faz nada gratuito, ao vento. Tudo que o Espírito Santo faz, ele faz visando glorificar a Cristo, que é o que o próprio Jesus disse no Evangelho de João. Ele me glorificará. Então, a atuação do Espírito Santo na igreja busca levar a igreja a adorar ao Senhor. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, Romanos, capítulo 12, quando ele vai falar sobre a questão do culto racional, o culto com inteligência, nós adorarmos a Deus cotidianamente, diariamente, sabendo que é muito lógico o que nós estamos fazendo. Então, os dons operam na igreja, precisa ter uma utilidade, precisa ter uma serventia. A utilidade dos dons na igreja é a edificação, e edificação é crescimento. Pense em um edifício que está sendo construído até alcançar o acabamento fino, final, e virem os moradores finalmente habitar ali. Assim é a igreja. A igreja está sendo construída dia a dia, e os dons espirituais cooperam, não têm o mesmo valor, a mesma autoridade, não estão acima da Bíblia, mas cooperam e edificar, amadurecer a igreja até que ela alcance a estatura de varão perfeito. Então, tudo que ocorre e que recebe o nome de operação sobrenatural, de poder de Deus, de manifestação divina, nós temos que logo fazer essa pergunta: é útil? Segundo, tem respaldo bíblico? Terceiro, está ocorrendo dentro dos limites do bom senso que a Bíblia, a palavra de Deus, sinalizam e prescrevem para nós? Porque às vezes é possível que uma experiência, uma operação genuína do dom esteja acontecendo, mas o portador desse dom que está sendo usado pelo Espírito Santo está se excedendo na forma como ele manifesta o dom. Então o dom é genuíno, mas a expressão, a forma como o portador do dom utiliza esse dom não é legítima, precisa ser reparada. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Exatamente. Pois bem, Tiago, outro sim, evangelista Tiago. Eu queria que você falasse algo também, duas coisas, sobre a questão dos dons de línguas, os dons de elocução, né? Dons de língua, dom de profecia e o dom de interpretação. Nós sabemos que no Novo Testamento só tem um dom que depende do outro, que é o dom de interpretação, que depende do dom de línguas. Pois bem, certa feita, conversando com uma pessoa que é sensacionista, ele disse para mim o seguinte, que os dons que Paulo trata em 1 Coríntios 12, 13 e 14, que não seriam línguas estranhas ou línguas ininteligíveis. Ele disse que ali também não seria glossolalia, seria xenolalia, né? E aí eu disse para ele, eu usei o próprio texto para refutar ele, porque Paulo, ele vai dizer assim, que quem fala línguas estranhas, fala a Deus, não aos homens.
Então não poderia ser um idioma. E depois, mais à frente, Paulo vai dizer assim, que quem fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Significa que não pode ser língua de nações, xenolalia, idiomas de nações, porque Paulo poderia dizer, entra numa escola para aprender inglês, ou grego, ou francês, ele está dizendo, ore para que possa interpretar. E aí, para fechar essa questão ainda, eu queria que você argumentasse também o que você acha dos pastores pentecostais ou dos crentes pentecostais que tratam os dons espirituais de forma periférica, como secundário. Bem, pastor, se eu perder o raciocínio, o senhor chama de volta para que a gente possa fechar o raciocínio. Mas vamos lá. Primeiro, os próprios textos originais gregos do Novo Testamento não falam de xenolalia ou xenolalia, como queira, mas fala de glossolalia, né? Glossolalia. Que é justamente o falar em línguas. E claro, a palavra estranhas não aparece no texto grego, como algumas traduções colocam, especialmente a Almeida Corrigida. Qualquer pessoa bem instruída sabe que o termo estranhas ali foram colocadas para ajudar o leitor a entender que aquele idioma que está sendo falado é uma língua que o falante não conhecia, é estranha para ele, é estrangeira para ele, mas pode ser que não seja para quem ouve. Eu costumo, pastor, o seguinte, quando Jesus disse, esses sinais seguirão os que Cortou. variedade de línguas. Então eu somo novas línguas com variedade de línguas e eu chego a uma conclusão que parece-me muito razoável. Deus pode dar, e isso tem acontecido na história, qualquer língua, qualquer idioma ao crente para ele falar, como uma nova língua para ele e como uma diversidade de línguas para ele. Essas línguas, elas podem ser línguas conhecidas no mundo antigo e não mais usadas hoje. A título de exemplo, o latim, que é considerado uma língua morta. Pode ser uma língua, um idioma falado no mundo hoje, em uma região distante. Pode ser até mesmo um idioma espiritual. Os anjos, eu sei que algumas pessoas têm dificuldade com isso, mas os anjos têm uma linguagem, os anjos falam. E na ordem da criação, os anjos precedem aos homens. Logo, os anjos já se comunicavam entre si e com Deus, então eles têm um idioma, eles têm uma linguagem. Os nossos teólogos pentecostais, como por exemplo Anthony de Palma, no comentário pentecostal do Novo Testamento, editado pela CPAD, comentando lá, inclusive, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, ele vai falar, e eu estou de acordo com ele, que toda a operação do dom de línguas é sempre um idioma. Nunca é uma linguagem desconexa, um balbucio de bebês, uma mistura desconexa de sílabas. Não é isso que os zombeteiros fazem nas redes sociais, Labachúria, Chupa Bala House, Rita Lavassaia, nunca é isso. As línguas, elas sempre têm uma morfologia, elas sempre têm uma sintaxe e elas sempre têm uma semântica, ou seja, elas sempre têm palavras bem elaboradas, elas sempre têm uma organização fraseológica, uma organização da frase, disposição, como nós temos na língua portuguesa, verbo, substantivo, predicado, tudo mais. A linguagem espiritual também tem a sua sintaxe. E também tem uma semântica, ou seja, tem um sentido, tem um significado, que a mente humana pode não captar, mas que o espírito do homem com Deus está compreendendo, absorvendo e recebendo essa edificação. E se houver o intérprete, aí essa língua vai gerar um entendimento ainda mais claro para todos. E se não houver um intérprete, mas houver alguém que entenda aquela língua que esteja sendo falado pelo portador do dom, também haverá uma edificação mútua, talvez até coletiva. Então, em rápidas palavras, os dons de línguas, ou dom de línguas, sempre será
idioma antigo, que é o idioma presente, que é o idioma espiritual, mas é sempre o idioma, com palavras, com frases e com sentidos. Isso precisa ficar muito claro, para que a gente não pense também que o dom de línguas é um trava-língua, é um exercício apenas de fonoaudiologia, e não é. E quanto à segunda pergunta, se o senhor puder trazer de novo... Vou reformular ela. A questão de que hoje, principalmente nos dias odiernos, é tratado, e eu conheço até alguns pentecostais que fazem isso, né? Acho que eles, talvez, costume de ficar ouvindo muitos pregadores que são reformados e cessacionistas, eles parece que estão tratando a questão dos dons espirituais de forma secundária, de forma periférica. O que você entende? Qual que é o... Sim. Qual que é o prejuízo que nós temos e o que pode trazer de agravo para uma igreja que ela tem essa atitude? Na verdade, pastor Mauro, essa persistência de muitos segmentos evangélicos, inclusive discurso esse comprado por alguns intelectuais pentecostais, de que os dons são periféricos. Esse é um assunto periférico, a gente não vamos brigar por conta disso. Esse discurso é um discurso que ainda persiste na igreja como uma forma velada de ignorar a pessoa do Espírito Santo e o trabalho do Espírito Santo na igreja. Qualquer estudioso honesto, qualquer estudioso sério da história da teologia, haverá de admitir o que, inclusive, pastores reformados não pentecostais já admitiram, que é o movimento pentecostal despertou a igreja protestante, a igreja cristã, não só protestante, mas a igreja cristã, porque o pentecostalismo influenciou mesmo o catolicismo romano. Você não veja o movimento carismático entre os católicos, que é um movimento que justamente é um resultado de uma influência do pentecostalismo entre os católicos. Então, qualquer pessoa que lê o pentecostalismo e a história da igreja e a teologia cristã com sinceridade vai admitir que o pentecostalismo resgatou o olhar da igreja para o Espírito Santo. A igreja esteve, por quase 20 séculos, detida apenas na pessoa do Pai e do Filho, mas ignorou a pessoa e a obra do Espírito Santo. Aí algumas pessoas dizem, não, mas Calvino já escreveu sobre o Espírito. Não, são escritos muito pontuais e que não provocaram na igreja uma busca sincera por uma experiência genuína e dinâmica com o Espírito Santo. Foram os pentecostais que despertaram, que acordaram a igreja para estudar a pessoa do Espírito Santo, o ofício do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo na igreja. E uma das principais atribuições do Espírito Santo na igreja é prover para ela essas ferramentas espirituais extraordinárias, sobrenaturais, que são os dons, capacitando a igreja para a adoração, para o serviço e para a evangelização do mundo. Paulo disse que é o Espírito quem reparte a cada um conforme ele quer. Negar a importância, o grande, não é pequeno nem periférico valor, negar o grande valor que os dons espirituais têm para a igreja é negar uma das principais atividades do Espírito Santo na igreja. Porque uma das principais atividades do Espírito Santo no mundo é convencer os pecadores. Uma das principais atividades do Espírito Santo na igreja é santificá-la. Mas outra atividade do Espírito Santo igualmente importante é prover à igreja essas ferramentas para adoração, serviço e evangelização. Se nós, pentecostais, começarmos a abraçar, a comprar esse discurso de que o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais são periféricos, são coisas menores, que a gente pode colocar ali na gavetinha e ignorar, então nós vamos implodir o movimento pentecostal, vamos esfriar a igreja, vamos parar no tempo, porque a igreja evangélica cresceu muito nesses últimos anos pela ação do Espírito Santo em corações que se dilataram para ele
e que receberam um maravilhoso batismo com evidência das línguas e os preciosos dons espirituais. Onde quer que um avivamento tenha ocorrido na história da igreja, um avivamento sincero, pode ler a história sem os óculos do preconceito. Onde quer que um avivamento tenha ocorrido de grandes proporções, ali o Espírito Santo apareceu, salvando pecadores, santificando os crentes e empoderando os crentes. Mas aí tem uma ala de teólogos que quer descaracterizar o Espírito Santo, que quer tolir, que quer cortar esse terceiro aspecto, que é o empoderamento, que é a provisão dos dons, e dizer, não, avivamento é conversão e santificação. Sim, conversão e santificação. Começou, mas termine. Também tem dons espirituais. Assim foi na Reforma Protestante. Se engana quem disse que Lutero era totalmente cessacionista, totalmente descrente da contemporaneidade dos dons espirituais. Ora, foi Lutero quem disse que 100 anos antes dele, John Hus da Boêmia tinha profetizado que Deus levantaria um cisne que o catolicismo romano não poderia matar. E Lutero diz, Hus profetizou de mim. Hus profetizou de mim. Isso está escrito nas obras de Lutero. Como é que Lutero era cessacionista? Como é que Lutero não acreditava em dom de profecia? Se Lutero está dizendo pela sua própria mão e pela sua própria pena e tinta que John Hus profetizou sobre ele. Felipe Melanchthon, braço direito de Lutero na Reforma, que não foi Calvino, porque há quem pensa que Calvino foi o braço direito, mas não foi. O braço direito de Lutero foi Felipe Melanchthon, sucessor dele no luteranismo europeu, inclusive. Felipe Melanchthon, ele era um homem que, inclusive, foi muito criticado em sua época como um jovem ingênuo, por dar crédito demais a profetas em sua época. E o próprio Felipe Melanchthon admitia várias vezes experiências pneumáticas de profecia em seu tempo. E se a gente for ler a história da igreja desses últimos 500 anos, a gente vai ver que todos os avivamentos, pega o avivamento da Inglaterra, John Wesley, os dois operaram, quer seja, em alguns momentos da história, houve picos de ocorrência de dons de línguas, picos de ocorrência de dons de profecia, picos de ocorrência de dons da fé. Todo grande missionário que já se conheceu no mundo foi dotado com o dom da fé. Hudson Taylor, Adoniran Hudson, todos eles tiveram o dom da fé. O dom não é a fé comum que todo crente tem, não, a fé para a salvação. É outra. Sim. O dom espiritual. O que é que vai Brian se lançou evangelizar os indígenas no norte da América, alguns até canibais, para pregar Jesus Cristo a eles debaixo de clara ameaça de morte, se não movido por um impulso sobrenatural do Espírito Santo em seu coração, impulso esse que não foi dado a todos. Então, os dons estiveram acontecendo na igreja. O próprio John Wesley, inclusive há um livrozinho antigo de um professor pentecostal lá da primeira safra, o P.C. Nelson, intitulado Doutrinas Bíblicas. P.C. Nelson diz que John Wesley registrou não menos que 240 casos de cura divina ocorrida em seu ministério. Pelo amor de Deus, de quantos mais registros nós precisaremos para dizer que John Wesley foi um homem dotado com dom de cura? 240 casos de cura divina nos diários de John Wesley, em resposta de sua oração, inclusive a cura de seu próprio cavalo sobre o qual ele cavalgava, abrindo frentes de trabalho, grupos de estudo na Europa. Então, não se pode, nem à luz da Bíblia, nem à luz da história, negar a contemporaneidade dos dons. Bom, Tiago, já caminhando para o fim aqui, né, que eu sei que você tem compromisso, eu ficaria a noite toda te ouvindo aqui, mas o John Hus que você fala é o escritor do Peregrino, né? Só para ficar bem claro. Não, é o John Bunyan. Ah, verdade, John Bunyan, isso mesmo. Estou confundindo. John Bunyan. Irmão Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa aqui para a gente já ir caminhando para o fim. Falando sobre essa questão, né, de alguns teólogos, você não acha que as academias que são responsáveis por isso? Talvez essas academias que têm surgido agora com um pouco mais de notoriedade nesse tempo pós-moderno, né? Você até citou aí que tem universidades dos cessacionistas aí, dos reformados, que está cheio de céticos, ateus lá dentro, né? E eu sei disso. Nós não vamos citar o nome dessas universidades aqui por questão de ética, mas nós sabemos. Agora, você não acha também que essas academias de teologia pentecostal, agora ultimamente, também não têm criado teólogos céticos
que tem tentado de todas as formas colocar os dons como questões periféricas, e outros sim. Você citou os dons de cura, né? Quando a Bíblia fala dons de cura no plural, significa que quem tem esse dom pode curar vários tipos de enfermidades? Bem, vamos por parte. Primeiro, é inegável e inconteste que existam seminários e faculdades ditos teológicos que se propõem a romper com os valores da ortodoxia cristã e que são verdadeiros ambientes hostis à fé pentecostal e que são ambientes de esfriamento espiritual para pentecostais. Eu preferiria que muitos pentecostais não fizessem esses seminários e não se matriculassem nessas universidades, vivessem e morressem ignorantes em matéria de teologia, mas sempre cheios do Espírito Santo, crendo em Cristo Jesus, do que enveredar nesse caminho do cessacionismo que algumas instituições têm feito questão de militar em favor dela. Alguns cursos, inclusive, pastor Mauro, pretendem oferecer, por exemplo, a formação em grego, em hebraico, e sem nenhuma necessidade, sem instalar dentro do currículo, da grade curricular, da ementa da disciplina, muitos professores, assim como no ensino secular, né, nós temos aí os marxistas, os esquerdistas, que ficam fazendo militância nas universidades, nós também temos militância cessacionista em muitos seminários e faculdades teológicas, com professores que estão sempre, ora pegando seus alunos, arrastando seus alunos, leigos, indoutos, recém-ingressos na universidade, no seminário, puxando eles para a linha reformada ou puxando para o cessacionismo ou puxando para as duas coisas. É por isso que os pastores devem sim acompanhar esses seminários, esses cursos teológicos. Os pastores devem investigar e recomendar para que não estejam dando menos rejouro. E quanto também a pentecostais mais recentes estarem corroborando com isso, eu direi, pastor Mauro, que talvez não enquanto instituição acadêmica pentecostal, mas é perceptível que alguns mestres pentecostais têm se valido do expediente de utilizarem o seu conhecimento técnico aprendido na academia para desestimular os pentecostais, a experiência pentecostal, a busca do batismo do Santo. Infelizmente, alguns pentecostais, querendo se fazer relevantes para outros segmentos religiosos, como os reformados ou até mesmo os católicos, estão se tornando irrelevantes para os pentecostais. Infelizmente, muitos estão querendo trabalhar uma perspectiva sociológica, uma perspectiva mais política do pentecostalismo e estão esquecendo as raízes bíblicas, teológicas, experienciais e práticas do pentecostalismo. Então, quem quer estudar pentecostalismo a um nível filosófico, sociológico, antropológico, estude, ok. Mas a gênese do pentecostalismo, a alma do pentecostalismo é poder de Deus para a igreja, poder de Deus para capacitar o povo do Senhor para cumprir a missão que o Senhor lhe delegou. E quanto aos dons de cura, de fato, no plural, lá do texto grego de Paulo aos Coríntios, esses dons aí não está muito claro o que é que Paulo quer dizer por Cortando, né? No plural, o que isso é apenas uma essência, é uma interpretação, mas que não necessariamente é o que o texto bíblico está dizendo. Mas os teólogos pentecostais entendem que, ao dizer dons de cura no plural, Paulo está falando de dotações para curar específicas que Deus concede a um, que Deus concede a outro, e que Deus concede a outro. Por exemplo, algumas pessoas podem ter sido dotadas por Deus com o dom de curar doenças que são doenças psicossomáticas, doenças que são doenças mais mentais, que refletem no corpo, sim, mas que são doenças que estão aqui acontecendo na mente, como, por exemplo, vamos dizer aqui,
crise de ansiedade, depressão, gente que sofre com essas doenças. Então, teria um homem de Deus, uma mulher de Deus, a quem Deus capacitou com o dom de trabalhar a cura especificamente com esse tipo de enfermidade. Enquanto outros, Deus teria dotado com dons para trabalhar com cura de doenças físicas mais perceptíveis a olho nu. Outros, Deus teria dotado com a capacidade de curar, para as quais a medicina não vacina, nem um remédio, como, por exemplo, o coronavírus, né? Então, são possibilidades. Pode ser que Deus tenha dotado alguém com a capacidade de curar qualquer tipo de enfermidade, mas pode ser que Deus tenha capacitado alguém para trabalhar como um terapeuta, como um clínico geral ou como um especialista uma área de alguma necessidade do ser humano. O fato é que os dons de cura estão presentes na igreja, nós somos estimulados a buscar todos os dons, e ao dizer que nós devemos buscar os melhores dons, creio eu que Paulo está nos ensinando a buscar aqueles dons que são mais necessários para o momento, que são mais necessários para o presente da igreja ou do mundo a que nós estamos levando a mensagem do Evangelho. Se assim for, então creio, pastor Mauro, que um dom muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo é exatamente esse dom de cura. Nós precisamos orar mais para que Deus nos dote deste poder sobrenatural para curar os enfermos que padecem essa doença do coronavírus. Maravilha! Glória a Deus. Irmão evangelista Tiago, eu quero te agradecer muito, né? Esse assunto aqui não tem como esgotar, é um assunto muito vasto, muito abrangente, né? Nós poderíamos falar aqui talvez 5, 6 meses sobre o assunto e não iríamos esgotar, né? O poço é muito fundo, mas quero te agradecer de todo o coração, né? Pela sua cordialidade e pela maneira com que você expôs todos os assuntos aí, as perguntas que foram dirigidas a você. E quero pedir que você faça suas considerações finais. Amém, pastor Mauro. Eu que agradeço pelo convite, que Deus abençoe o senhor, sua família, a igreja que está sob os seus cuidados, e aos meus irmãos pentecostais que estão aí na audiência, que estão acompanhando agora ao vivo, que vão acompanhar depois. Eu faço votos para que o Senhor venha nos suprir de todas essas ferramentas espirituais que são imprescindíveis. E aí eu vou Hernandes Dias Lopes, que não é exatamente um pentecostal, mas é um homem muito simpático ao pentecostalismo, e quando ele escreveu o seu comentário de Paulo aos Coríntios, ele disse que os dons espirituais são vitais para a igreja. Eu gostei dessa expressão. Os dons espirituais são vitais. Enquanto a gente vê alguns pentecostais dizendo que os dons são periféricos, eu vejo um pastor reformado dizendo que os dons são vitais para a igreja. Então, esses pentecostais precisam refletir se eles ainda são pentecostais de fato. Os dons são vitais para a igreja. A igreja sempre precisou dos dons espirituais para adorar a Deus com mais efusão, com mais alegria, com mais dinamismo, para servirem uns aos outros com mais eficiência, com mais desinibição, com mais autoridade, suprindo a igreja em todas as suas necessidades. E a igreja sempre precisou dos dons espirituais para servir o mundo com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós, pentecostais, eu costumo dizer, pastor Mauro, e eu disse isso em meu livro Poder Pentecostal, que os irmãos poderão adquirir depois, eu disse que nós, pentecostais, cremos tanto em depravação total do pecador, a total corrupção do ser, espírito, alma e corpo, longe de Deus, estão totalmente corrompidos pelo pecado, como também cremos na redenção total. Nós cremos que Cristo veio reverter os efeitos do pecado adâmico totalmente. Portanto, espírito, alma e corpo também agora estão debaixo da graça de Cristo. Assim sendo, os dons
dons de curar. E os dons são obras de Cristo. Obras de Cristo e que fazem parte do evangelho pleno, do evangelho integral, do evangelho completo. Não vamos subtrair nada do evangelho. Aliás, existem ameaças bíblicas para aqueles que querem subtrair textos sagrados, diminuir o menor traço, né? E aí eu termino assim, pastor Mauro, né? Admitindo-se, que é algo inaceitável para mim, mas admitindo-se que os dons espirituais sejam um tema periférico, ainda assim, esse tio, esse iota da palavra de Deus, que é um dom, que são os dons espirituais, não podem ser excluídos dela, não sem pena para aqueles que assim o fazem. Povo pentecostal, alegremos-nos, avivemos-nos, mantenhamos a chama acesa do Espírito Santo entre nós, não apagueis o Espírito Santo, buscai com zelo os dons espirituais e, se hoje há uma desordem em muitas igrejas quanto ao uso dos dons, não é nenhuma novidade. A igreja de Corinto já padecia disso. E o mesmo conselho que Paulo deu a Corinto, eu dou a essas igrejas. Buscai com zelo os dons espirituais. Maravilha, Tiago. Essa palavra que você falou, e não extingais o Espírito Santo, ela vem de extintor, né? Apagar. Muito bem. Graças a Deus. Irmão Tiago, que Deus possa te abençoar muito, você, sua casa, sua família, seu ministério. E eu espero que nós tenhamos outras oportunidades de falar sobre outros temas também. Quem sabe uma hora escatologia, algum tema apologético, para a gente poder interagir. Muito bom. Maravilha. Se você me permite, eu quero fazer uma oração aqui agora. Sim. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, eu quero te louvar, te agradecer, te exaltar e te agradecer pela vida do irmão evangelista Tiago Rosas, da sua família, da igreja a qual ele serve, Senhor. Que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre ele, sobre o seu ministério, e que o Senhor possa cada dia dar mais projeção para que ele possa trabalhar para a expansão do teu reino. Sustenta-nos, nos dá uma noite tranquila e de paz e prepara um novo momento para nós estarmos juntos. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao Senhor para sempre e que nós possamos buscar os dons espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Mauro, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe os nossos irmãos e satisfação estar aqui com o senhor. Em uma próxima oportunidade, sim, voltaremos a discutir assuntos tão bons e agradáveis como esse. Grande abraço. Abraço. Aqui, Danilo.